E fazer a visita na época chuvosa é muito importante porque é de lá mesmo onde a gente vai perceber até que ponto o solo é impermeável, até que ponto a gente consegue ter os caminhos das águas, até que ponto. Pronto, estes detalhes todos hidrográficos a gente vai lá poder perceber na época chuvosa. Olá, malta da Casa Própria, sejam bem-vindos a mais um episódio do Casa Própria Podcast. Semana passada, melhor, há 2 semanas sensivelmente, foi a feira, foi um evento espetacular onde todos aqueles que nos visitaram puderam então estar de perto com aqueles que promoviam serviços, materiais e outras soluções para a habitação. Valeu bastante a pena, tanto é que já estamos até a pensar na terceira edição, portanto fiquem mesmo atentos. Hoje, como sempre, trazemos um tema especial. Quando vamos construir, muitas vezes encontramos um terreno e temos alguma dificuldade em perceber, por exemplo, se este terreno inclina para baixo, inclina para trás, inclina para frente, inclina para os lados, qual é o melhor sítio onde a gente pode construir. A gente corre logo para o arquiteto e ele de facto ajuda-nos a perceber isso. Mas o arquiteto, por sua vez, também precisa de aferir isto ao detalhe, saber ao certo a pendente que eu tenho é de 1 metro ou é pelo menos de 2 metros, ou então que soluções é que eu posso estudar ou explorar diante das condições que o terreno me oferece. E esta informação a gente não busca assim, apenas olhando para o espaço, a gente busca quem sabe medir estas coisas para nos poder informar. É assim então convidamos hoje para nos poder explicar melhor sobre esta coisa de afinal como é que o terreno se comporta, o Anésio Guiamba, que é topógrafo e que está hoje aqui a representar a Armetop Limitada. Olá, Anésio. Prazer. Também? Obrigado. Aqui também. Olha, apresenta as pessoas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que for a ver. Chamo-me Onésio Guiamba, sou topógrafo, agrimensor e ajuramentado. E pronto, represento neste caso a empresa Armetop Limitada, que é uma empresa que vende material topográfico e levantamento topográfico, eu serviço de topografia. E cadastro neste caso. Obrigado. Vamos com a publicidade, assim, apresenta-te tu como pessoa, eu sou topógrafo, faço também topografia, contacto, não, agrimensor, não sei o que, são expressões muito complicadas, bastante complicadas, mas a vida não é só feita de coisas simples, é também feita de coisas complicadas, e este tema, topografia, é um desses temas que muitos fogem dele, provavelmente pelos custos, e não olham para aquilo que é o mais importante, que é a relevância deste estudo. O quão importante é fazer este levantamento topográfico. Há também uma ligeira confusão, pelo menos uma percepção superficial do que é topografia, que a gente muitas vezes reduz àquele documento que o município nos dá, aquele que é, vamos dizer, a plana topográfica do nosso espaço, mas que na verdade vai além disso. É também isso, mas vai além disso. Vamos perceber isto ao longo desta conversa, por isso fica aí ligado. Mas como é que começa esta coisa de topografia? Pronto, é interessante que a topografia começa lá para os anos de 2000, para mim neste caso 2009. Pronto, eu saía da Manhanga, fiz lá a 10ª classe e pronto, pretendia continuar com 11ª, 12ª e continuar a seguir o caminho dos meus colegas, amigos da faculdade, da secundária e tudo mais. Só que no meio do caminho, meu pai olha para mim e disse: eu não vou, entre aspas, não vou pensar 2 vezes e tu vais fazer isto tudo. Instituto, topografia. Salientar que ele também trabalhava na extinta Direção Nacional de Geografia e Cadastro. Então, a Liga de Najeca. Então ele já sabia, já entendia muito bem de topografia muito antes, então topografia, cartografia e tudo mais. Eu me recordo que eu acabei em 2009, 10, 11, acabei e fiquei acho que uns 6 meses, sem dar voltas. É incrível que eu, pronto, saía e ia sentar, por exemplo, na Dinajeca. Meu pai já estava quase a formar, ia sentar lá com os colegas dele e ficava a mexer ali os aparelhos. Para poder aperfeiçoar, curiosidade só, porque gostava. Então, há um senhor lá que eu devo muito, chamado Engenheiro Farrão. O Engenheiro Farrão, ele disse:
mulheres assim, passaram a fazer pensar, sei que não sabe fazer nada. Há uns senhores aí que querem fazer um trabalho de topografia. Passaram a pensar, sim, estou a nada, assim. Ok, então, pronto, leva no contato deles. Lá foi, passar um bom tempo, o senhor não ligou mais, então pronto, fui fazendo outros, fui começando a ter prática com outras atividades, chamavam para fazer pequenos serviços e ninguém relacionado às pessoas que me puseram ou pessoas que me puseram a estudar. Fui aparecendo, não, precisamos de um topógrafo, fazer um pequeno levantamento, pegava ali o Garmin, ia fazer o levantamento. Isto Garmin quer dizer, nos aparelhos do engenheiro Ferrão, aquelas pessoas que têm acesso, que têm os equipamentos. Então ia lá, fazia. E depois pronto, tem um tio que diz ao meu pai, olha, este é melhor parar de trabalhar, porque a coisa começou a fluir. Aparecem trabalhos de topografia, pequenos levantamentos, já estou, tenho que ir para a Manhissa, vou fazer um trabalho de marcar um canavial, implantação de marcos e tudo mais. Começa pequenos trabalhos de topografia. Fazer a abertura do processo para a atribuição de doates ou a regularização de alguns espaços. Começa a ser um processo assim evolutivo. Mas no meio do caminho tem um tio que diz não. Ele diz ao meu pai, é melhor que ele pare e volte à faculdade. Quando pôr esta entrada. Esse tio invejoso. Esse tio invejoso. Quando uma letra. Não pode passar. Mas a componente de topografia especificamente era eu que fiz a pessoa que era o único topógrafo, ou sou até agora, né? O único topógrafo de casa. Então começamos a trazer esta componente da topografia para a empresa. Então, assumindo que aqueles trabalhos que eu fazia de forma individual, pequenos trabalhos mesmo. E voltaram a fluir mesmo depois de ir à faculdade? Já não. Esse tio estava com inveja. Parecendo que não, 4 anos é muito tempo. É bastante. Mas então, conta-nos lá o que é a topografia de fato. A gente está aqui a ouvir trabalhos de topografia, mas voltamos àquela questão, o que é essa topografia afinal? Principalmente na perspectiva, por exemplo, de quem vive num espaço, vamos dizer, urbano, ou quem está procurando um espaço dentro deste meio urbano para fazer a sua casota. O que é a topografia? Bom, não vou buscar termos muito científicos para não deixar a coisa... Senão não vão contentar tudo isso. Não vão buscar coisas. Se complicares aqui, ninguém te liga. A introdução do início, olha, eu sou, não sei o quê. Não vai ser efeito. Eu sou, pronto, para melhor juntar este ponto, o topógrafo é aquele que de certa forma ajuda o munícipe ou o requerente, seja assim como for, ou melhor, em função da classificação, o topógrafo é aquele que ajuda o cidadão, neste caso, a regularizar o seu espaço. Como sabemos, existem várias formas de aquisição de espaços. Existem espaços que são de boa fé, por uso capião e por herança, acho que sim, 3 e uma pode estar aqui, uma agora pode não estar a ocorrer. Mas nestas 3 formas de aquisição, existe até o pedido neste caso, né? O pedido é aquele que, pronto, o topógrafo, vamos dizer, o cidadão, entendeu que pretende ter um espaço diferente, que isto é um outro ponto que, infelizmente, acredito que ou pouca gente sabe, ou porque também não é muito divulgado esta particularidade. A nível dos municípios, a nível das direções provinciais, porque há uma separação em termos de serviços, em termos de áreas de jurisdição. Existem áreas municipais, em que são tuteladas apenas pelos municípios, e existem áreas, podemos assim dizer, fora dos municípios, em que são tuteladas pelas direções provinciais. Estas áreas municipais são, essas áreas, tanto municipais assim como tuteladas pelas direções provinciais, e que nesse caso que regulam a terra,
tem por dever, vamos assim dizer, tem por dever dar espaço ao cidadão, de forma geral. Ok. Assumindo que eu sou cidadão, vou para o município, não vou pedir uma regularização de espaço, porque a regularização de espaço assume que eu já tenho espaço e quero regularizar para poder ter o doado provisório e depois dar o doado definitivo. E, quer dizer, nesta sequência, eu posso ir lá pedir um espaço. Ok. Uma concessão do espaço. Exatamente. Ok. É obrigatório que dentro deste pedido, o próprio município ou a direção, em função dos espaços que eles têm disponíveis, ceder ao cidadão que está a pedir, ou que requereu. Que requereu para um espaço numa zona X, é obrigação ceder. Regularizar é um outro ponto em que eu já tenho espaço, que, por exemplo, sabemos muito bem que a terra não se vende. Só se compra. Nem se compra, eu sou topógrafo. Nem sei disso, não sei. Mas o ponto é que eu vou lá, faço um pedido. Então, submeto um pedido, olha, eu gostaria de requerer para um espaço na zona X. Ok. Assumindo que existam disponibilidade de espaços naquela zona, é de obrigação do próprio município ou direção provincial, ou seja qual é a instituição que está a gerir o espaço numa determinada área, ceder. Olha, nós não temos espaço aqui neste local, mas podemos atribuir aqui ao cidadão neste espaço. Ok. Este que Mas isso na prática, sabes que não... Sim, na prática... A prática não funciona. Em alguns casos até colocam assim na vitrine. Não temos espaços disponíveis. Aquilo é mesmo para dizer... Não vale a pena. É. Mas é assim que devia ser, em função daquilo que a gente vai ver. Mas depois, no desenrolar da conversa, se calhar a gente vai poder perceber os porquês muitas vezes não ter espaços e tudo mais. Okay. Então, o topógrafo, de certa forma, é aquele que ajuda o cidadão a tramitar esses processos nessas duas direções. Okay. Assumindo que temos vamos assim dizer, uma diferença de tratamentos a nível do município, porque o município assume que tem capacidade de gestão do seu próprio espaço, fazendo com que o topógrafo agrimensor juramentado não tenha muito espaço de atuação dentro dos municípios para ajudar a regularizar os próprios espaços. Okay. Porque isso também é um outro fora questões de leis e de regulamentos e de regras. Isso, de forma particular, cria um grande embaraço, cria vamos assim dizer, uma grande morosidade naquilo que é o processo de regularização ou de ajuda ao município de aceder, de ter o seu espaço. Porquê? Porque o município está sobrecarregado, de certa forma. Okay. Então, temos várias áreas municipais que têm lá o topógrafo, mas as áreas são muito maiores, são muito grandes. Para aquele topógrafo de cobertura. Exatamente. Okay. Então, criando esta morosidade, de certa forma, no próprio processo. Okay. Então, como é que nós intervimos nessas áreas municipais, de certa forma, o topógrafo? O topógrafo acaba fazendo aquilo que chamamos de planta topográfica, ou numa primeira fase, um esboço de localização. Okay. Mas a planta topográfica para fins de arquitetura, neste caso para ter as curvas de níveis e tudo mais. Okay. Mas para fins de regularização, vamos assim dizer, é um pouco difícil mesmo por conta desta barreira que de lei os municípios não deixam que o topógrafo lá trabalhe. Mas não porque não existam topógrafos que trabalhem, existam. Não porque o município não possa solicitar o próprio topógrafo agrimensor juramentado para dar, pode fazer, caso queira. Não porque o próprio cidadão não possa, de certa forma, contratar um serviço de topógrafo agrimensor juramentado. Existem sim certas regras, certas cláusulas
ou certas regras que nós temos que seguir para poder fazer. Porém, não temos a mesma autonomia que nas direções provinciais de terra, em que de lei, em função da lei de terras, que o topógrafo agrimensor é juramentado para fazer o trabalho de cadastro de topografia a nível destas áreas. Ou seja, nesses casos, que não sejam nos municípios, vocês podem fazer o trabalho que os topógrafos do município normalmente fazem nas áreas municipais. Sim. Vocês documentam, preparam tudo. Exatamente. E aquela informação já é válida a nível da direção provincial. Exatamente. Sobre um contrato, o mesmo contrato que a gente faz com o cliente, a gente apresenta e pagamos uma taxa em função do contrato à direção provincial. Então, algumas taxas a gente paga à direção provincial. Não interessa quanto é. Se a gente fez um contrato de 5.000 meticais ou 7.000 meticais com o próprio cliente, então alguma porcentagem a gente tem que pagar também à direção provincial, sim, pelo serviço que a gente está a prestar. É a forma deles enganar, nada disso, só brincadeira. É uma comissão que se paga pelo serviço. Sim, e é justo. O Estado também tem de coletar algum dinheiro. E é justo, de certa forma. Então, esta é a diferença em que, vamos assim, até avançamos um pouco, embora aqui a gente esteja a falar de campo de atuação do topógrafo, mas o topógrafo, neste caso, ajuda tanto o cidadão, desde a regularização, neste caso, do espaço, de marcação, implantação dos marcos, levantamento topográfico, acompanhamento e assistência para o posterior à atribuição do ato. Sim. Então vocês gerem este processo todo. Exatamente. A fotografia é muita coisa. Estou a ver que aqueles encantados lá no Instituto. Não, a sério, porque a visão que a maior parte do público, principalmente o público que está um bocado deslocado do dia a dia, que é construir e andar atrás destes documentos todos, tem é que topografia é relevo, é levantar relevo e tchau, e já foi. Agora, vocês também, por exemplo, dão esta assistência toda de regularização dos documentos todos, este pressing para ter toda a tramitação documental. Isso é uma coisa que, para a maior parte das pessoas, pode constituir novidade, saber que afinal faz parte do vosso escopo de trabalho. Mas como é que tem sido então a vossa experiência de topografia a nível, digamos, mais individual ou mais direcionado ao dono de obra? Aquele que tem um terreno e quer construir uma casa. Normalmente, como é que vocês lidam, o que vocês oferecem em termos de... Vocês, digo, como topógrafo principalmente? Bom, nesta vertente, a gente começa mesmo pelo processo. Muitas das vezes quem nos chama ao próprio espaço já é o próprio arquiteto, porque o próprio dono é aquele que estamos a dizer. Está-me a pedir é a única forma de sobreviver, não, Pinhão, ele te recomenda. Até o município devia dar os dinheiros, porque nós gente não, tens de submeter lá para ter licença de produção. Então, quer dizer, acabamos por essa falta de conhecimento em que disse que pronto, o topógrafo só serve lá para fazer a planta topográfica, então nós podemos fazer um acompanhamento do próprio serviço até chegar a entregar ao arquiteto. O princípio deveria ser esse. O arquiteto deveria chegar no espaço e encontrar ou ter elementos, desde a própria licença de construção e tudo mais, se bem que há uma parte ali na lei de terras em que diz que está a ver até dias, diz que é como se a falta de licença não impede que o cidadão construa ou faça alguma benfeitoria dentro do campo. Existe um gap, mas pronto, isso foi um bocadinho mais do passado. Essa depois me dás a dica. Muitos clientes querem começar a construir antes da licença, então depois dás uma dica. Mas isso é para o cadastro. Isso é o cadastro. Né? Mas há algumas coisas que sei que é possível, assim, por exemplo, o muro de vedação. Sim. Tanto é que mesmo os municípios têm já um regulamento que permite pedir a licença para construir um muro de vedação antes mesmo de ter o processo todo de regularização do espaço fechado, desde que ele já esteja confirmado em termos de limites. Não? Sim, assumimos que o que antecede
para a cedência do espaço, é aquela consulta comunitária, aquela confirmação dos limites do espaço com as entidades locais, com testemunhas. Então assumimos que desde o momento que temos aquela declaração a nível do posto administrativo, a nível do chefe do quarteirão, e aquelas entidades mínimas locais que são responsáveis por aquela área de gestão. Então, desde o momento que a gente tem aqueles documentos assinados, significa que nós podemos dar andamento ao processo de regularização em outras entidades, como o município ou as direções provinciais, seja onde for que a gente queira submeter o documento, e mesmo para alvará de construção é possível. Então, desde o momento que a gente tem aquele documento a nível do nível local, então isso já nos permite com que a gente comece a fazer alguma benfeitoria, assumindo que mesmo para a atribuição do ato, temos aqueles 2 anos, não os dados provisórios, temos 2 anos que é para poder fazer alguma benfeitoria, assumindo que já tem um muro, automaticamente o tempo de espera para o dado definitivo reduz, porque já tem uma infraestrutura em função daquilo que o cidadão pediu para que, ou emitiu o pedido de aquisição do ato como finalidade de habitação. Então, se já tem lá um muro, uma infraestrutura de certa forma, e se também o espaço, vamos assim dizer, foi atribuído de boa fé, ou foi adquirido de boa fé, então não tem nada que impede, ele pode fazer uma benfeitoria ali e depois pronto, seguir com algum trâmite. O que acontece é que temos situações em que muitas pessoas vão lá, queremos construir, o dono do espaço, o proprietário do espaço, quer dizer, acaba-se entrando em conflitos porque há certos espaços que não são adquiridos de boa fé. Então vem-se a descobrir a posterior e depois começa-se um problema, ou porque aquela zona que foi pedir o espaço não estava no plano para a regularização a nível do próprio município, o município tinha outro plano para aquela zona, então começa-se a criar uma outra situação. Mas assumindo que seguiu aqueles primeiros passos de base em que teve lá assinatura das estruturas locais, depois subiu para dentro do próprio município, o município viu e confirmou, aí sim, facilmente a pessoa pode ter, ou em paralelo pode fazer a sua atividade. Não estou a autorizar nada, não estou a dizer nada, simplesmente estou aqui a fazer perceber alguns arranjos que muitas vezes é possível fazer, mas que não são permitidos. E onde é que vocês entram? Antes, neste momento de confirmação desde o primeiro minuto, assumindo que já estamos lá no campo, eu já identifiquei uma área que de certa forma tive a área por meio de herança, por meio de cedência, ou de boa fé. Que não comprou, mas depois vendi. Então, a partir daquele momento, somos solicitados para ir lá fazer o serviço. Posso assim dizer, se for um parcelamento, vamos parcelar. Se forem áreas para parcelar. Se for para demarcar, a gente começa com o processo de demarcação, logo que é para depois seguir os seus trâmites. Então, desde aquele primeiro minuto, a gente ajuda o próprio cidadão a ter o seu espaço, vamos assim dizer, a tramitar o seu espaço, que é para depois posterior passar para a fase de construção. O que muitas das vezes não é linear. Temos, na sua maioria, 90% dos casos, a situação é de já está para construir. Já vem com pressa e quer fazer, só quer fazer. Quer mandar para o arquiteto, deixar ali. Exatamente. Temos casos separados, temos casos que a pessoa teve o seu espaço e quer regularizar porque tem medo de perder o espaço, então regulariza logo o seu espaço e depois fica em stand-by. Mas temos outros casos, na sua maioria, que
o arquiteto ou porque fomos solicitados porque quer começar a construir. Então logo usa o topógrafo para fazer um levantamento topográfico, que no levantamento topográfico é lá onde vamos tirar todos os detalhes que existem no terreno. Desde as curvas de nível, desde as árvores que existem, os limites, as infraestruturas e todas as características que lá existem, nós damos na planta topográfica nesse caso. Que é diferente da do município. E qual é assim, a principal diferença? O município é como se fosse o próprio, não é como se fosse o doado, que é o direito de uso e aproveitamento da terra, que legitima que ele é o dono do espaço. Sim, enquanto que o topógrafo faz os detalhes, as curvas de nível e tudo mais. O município, de certa forma, não é obrigado a dar. Isso não é obrigação do município. Então aquela folha A3 no papel vegetal, onde eles põem lá a planta topográfica, com os afastamentos e os limites de terreno. Confrontações, isso é normal, é aquilo que se dá no próprio espaço. Sim. E qual é a diferença entre esta planta topográfica que normalmente o município dá neste processo de doado e da planta topográfica, esta levantada por um topógrafo, digamos assim, ou num trabalho de topografia? Bom, a diferença reside mesmo nos detalhes da informação. Reside mesmo nos detalhes da informação. Temos lá desde as curvas de nível. O topógrafo do município não vai lá fazer o levantamento topográfico. O relevo do não vai fazer. Porque não é obrigação dele fazer. Então o município dá assim uma espécie de planimetria apenas. Que, olha, o teu terreno começa aqui, termina ali, os limites e pronto. É o dever do município. Vocês vão além disso e dão também toda a parte digamos, altimétrica e de localização específica. Vamos supor que, por exemplo, não é obrigação do topógrafo do município dar detalhes de levantamento, vamos assim dizer, de um espaçamento, fazer levantamento topográfico no espaçamento de 1 em 1 metro. Isso sou eu, o topógrafo. Não porque ele também não é topógrafo, mas o serviço dele é diferente para aquela finalidade. O objetivo de cada um dos documentos é completamente diferente. Sim. Ele foi solicitado para ir fazer a planta, nesse caso que é para atribuir e que é para ter a finalidade do ato. Enquanto que o topógrafo, quando é solicitado, tem, por isso que o topógrafo tem, vamos assim dizer, tem 2 ou 3 plantas quando entrega ao dono. Tem a planta topográfica, onde vem as curvas de nível, das árvores, por exemplo, a equidistância, nesse caso que usou para poder fazer, para gerar as curvas de nível, em função dos acidentes que o terreno apresenta, esses pequenos detalhes. Isto é no processamento, enquanto que lá no município, o município já não tem essa obrigação. Isto é mesmo uma informação mais detalhada. Para além desta planta, temos o esboço de localização. A planta de esboço de localização, que é mesmo para lhe dizer ao olho da planta, o terreno está localizado na área X, apenas está localizado na área X, tem como via de acesso esta estrada, chega até aqui, tem as suas confrontações, esta. Veja que na planta topográfica, onde tem as curvas de nível, na sua maioria, algumas até podem vir com confrontações. O que são confrontações? Não, pensar que confrontações, nesse caso, são o que vem nos limites da própria parcela. Confrontações afirmo, por exemplo, aqui passa uma estrada, depois da estrada tem um terreno de um vizinho. Quem é o vizinho? É importante que a gente saiba, por exemplo, para amanhã, em caso de confirmação, em caso de, vamos dizer, afastamento ou cedência, a gente saiba, quando eu fiz a minha planta, há 10 anos atrás, quem era o vizinho era este senhor, está aqui e o município chancelou e tudo mais. São os mesmos vizinhos que, no ato da consulta, da aquisição, neste caso, estiveram lá presentes. Muitos deles até nunca estão. Quem estão, dependendo dos dias, são os representantes, os empregados, por aí em diante. Mas no campo, acredito que é muito mais fácil no campo termos estes detalhes do que aqui na cidade. Porque aqui na cidade ninguém está em casa, então dificilmente a gente consegue ter estes vídeos. É mais fácil o chefe do quarteirão, a pessoa que nos está a acompanhar,
dizer quem é vizinho X, quem é vizinho X, quem é vizinho X, Ok. que o mesmo próprio dono do espaço consultar. Ok. Então, por isso é que a gente, quando está a fazer esse trabalho, a gente é obrigado a trabalhar com estruturas locais, que é para poder ter essa confirmação. E, acima de tudo, testemunhos, que é para poder assinar. Ok. Para evitar os futuros problemas de perda, ou perda de espaço, ou usurpação de espaço. Ok. Não, ótimo. Agora, a gente ouve assim, principalmente agora que a gente já percebeu a diferença entre levantamento topográfico, a planta topográfica do município e o levantamento topográfico mais abrangente. A gente começa a perguntar se é algo, por exemplo, acessível à maior parte das pessoas. Digo às pessoas que buscam por uma habitação. Tem o meu 15 por 30 e quero começar a fazer o projeto. Tem ou não uma situação de terreno irregular? Porque muitas vezes o que nos motiva a pedir o levantamento topográfico este com as curvas de nível é porque o terreno apresenta-se um bocado irregular. Então a gente quer ter certeza de que a solução que vai colocar ali de fato vai atender às necessidades do terreno, sob o risco, por exemplo, de ser um terreno, por exemplo, em declive, de repente está a acumular água lá atrás, porque a água depois não tem como sair em caso de chuva. Então é um serviço acessível à maior parte das pessoas. Sendo honesto e sincero, temos tentado tornar acessível. Ok. A topografia no seu todo não acredita, sem querer pôr de lado a arquitetura, que é uma coisa monstruosa, que é uma coisa muito bonita de se ver. O serviço de topografia, de certa forma, é um serviço um bocadinho caro. Ok. Mas temos tentado torná-lo um bocadinho mais acessível em função da necessidade do mercado, em função dos clientes que nos têm aparecido. Ok. Estamos a dizer que estamos a aparecer jovens como nós, jovens como nós, não muito diferentes de nós, em que a busca ou a procura pela vitória na vida é igual. Estamos a procurar as mesmas estradas, os mesmos desafios todos os dias. Então, a gente tenta, de certa forma, ir sempre ao encontro de quem está a precisar. De princípio, essa coisa de levantamento depende muito, vamos assim dizer, das zonas, do tipo de serviço, do tipo de exigência do trabalho, se bem que a precisão é igual para todos. Ok. Não há porque veio Onésio, veio lá, desculpa, depois e tudo mais, não. A gente tenta sempre igualar o serviço, de certa forma, para trazer a mesma precisão. Ok. Mas vamos sempre de encontro com aquilo que são as expectativas do próprio cliente ou quem está a pedir. Então, vamos tentando tornar a coisa sempre mais acessível. E há uma particularidade. Fugindo agora, quando estava a falar, fugindo. É muito importante, de certa forma, perceber que é no levantamento topográfico que a gente obtém aquelas cotas que nos faz perceber até que ponto nós estamos abaixo ou acima do nível das águas do mar. Este detalhe, muitas vezes, é desprezado pelo fato de prolongar levantamento topográfico e a nossa zona está numa zona alta e a gente não precisa de levantamento topográfico. Ok. Passamos por uns 2, 3 dias ou chegamos à época chuvosa e muitas vezes a gente não percebe, mas no meu terreno está numa zona alta, aparentemente está numa zona alta. Ou aparentemente está numa zona onde não era propensa a enchentes, mas em função, quer dizer, não tomamos em consideração as cotas do próprio relevo ou aquilo que nos vem em volta, ou aquilo que nos está em volta. Ok. Porque lá onde eu vou perceber, o nível médio é 0. Eu estou a 10 metros, eu estou a 5 metros, ou como é que eu estou a nível médio das águas do mar, que são propensas a inundações. Ok. Então, assumindo que tem um riacho por perto, hipoteticamente tem um riacho por perto, também falo isto não é de forma linear, mas assumindo a minha zona, se estiver abaixo ou perto do nível médio das águas do mar em repouso, significa que pode ser propensa a inundações muito frequentes. Ainda que não exista nenhuma característica em termos de vegetação, em termos de coisa, lá onde a gente vai poder perceber até que ponto eu estou em função das cotas. Estou bem ou estou mal. Ok. E qual é que seria assim uma cota razoável a partir da qual não precisas te preocupar?
Pronto, em função de cotas, pelo menos, vamos assim dizer, não vou dizer, é muito difícil termos inundações que chegam até 5 metros de altura. Ok. Então, um terreno, podemos considerar um bom terreno em termos de risco de inundação acima de 5 metros? Acima de 5 metros, acima de 10, está mais confortável. Está mais confortável, mas aí já vem outra particularidade. A própria porosidade do próprio solo, o tipo de vegetação que nós temos, o tipo de solo, não vegetação, desculpa, o tipo de solo que nós temos, em que é um solo que satura muito rápido ou não, então temos estas particularidades. E isto é visível, é elegível na planta topográfica, no levantamento topográfico, ou são outros? Sim, a planta, quando a gente faz um levantamento na planta topográfica, a gente muitas vezes associa a, vamos assim dizer, podemos associar a certas características do próprio relevo. Ok. Sim. Antigamente nós associávamos as cartas topográficas, porque nas cartas topográficas já diziam lá alguns pontos de inundação, alguns pontos onde vinha o tipo de vegetação e inundação. Okay. Em função das cotas, porque pronto, o relevo é dinâmico e vai sofrendo muitas transformações ao longo do seu tempo. Onde passou um rio há 10 anos, claro que a vegetação mudou, mas no dia em que chover torrencialmente e aquilo que a gente tem visto, que a gente, mas já sabe, você viu de onde, nunca passou daqui, se calhar há 10, 15, 20, 30 anos atrás, já tivemos uma situação igual em que a chuva e a água usou daqueles caminhos para fazer o seu destino. Okay. Então, neste caso, mas digo, não é de forma linear, não é tão linear automática, porém, a partir deste levantamento, é possível a gente tentar perceber, ok, tudo bem. Fizemos o levantamento, fomos pôr na planta. Na planta a gente viu que essa zona aqui apresenta uma baixa. Essa baixa, mesmo nas cartas topográficas, hoje em dia a gente usa não só cartas, a gente baixa imagens do satélite lançar para ver imagens dentro, que é o modelo de estado de elevação. Lá onde a gente pode criar modelos para perceber se essas zonas são propensas à inundação ou não. São vários serviços. Isso também em função daquilo que o cliente pede. Okay. Então, é possível através dessas novas tecnologias trazermos este resultado para uma melhor análise e, acima de tudo, percepção. Ok, ótimo. Assim, de forma resumida, quais seriam as principais vantagens? Já enumerou algumas delas, que é ter, por exemplo, definidos com exatidão os limites do terreno, ter alguma informação até sobre características como vegetação, tipo de solos. Que vantagens mais é que vê, por exemplo, para quem pede um serviço de topografia quando vai ou regularizar espaço ou construir? Eu ia dizer que pronto, o serviço de topografia realmente começa desde o pedido de regularização, que o topógrafo pode fazer, ajudando ao município, ao cidadão, pode ser quem for, entidade, empresa, pode começar a ajudar a partir deste momento. Nós fazemos um acompanhamento em termos de, não diria procuração, porque procuração é para outros, é num outro extremo, mas nós, por exemplo, chegou um cidadão que quer fazer, quer que a gente ajude, não tem tempo, nos casos em muitos deles trabalham, não tem tempo, então a gente vai fazendo o acompanhamento desta atividade. Conseguimos ter o levantamento topográfico feito, conseguimos ter o doado provisório, conseguimos entregar o doado provisório até o dono. O dono quer começar a construir, o que a gente faz? A gente, pronto, dependendo da planta, dependendo do arquiteto, a gente pode alocar, ajudar o próprio topógrafo, o próprio dono do espaço a alocar a sua obra, ou implantar, nesse caso, a sua obra no terreno. Na verdade, quem faz isso é o topógrafo, a partir de implantação de pilares, por exemplo, nessas grandes obras, prédios, quem implanta a obra, quem implanta os primeiros marcos, os primeiros pilares, não é o engenheiro civil, é o topógrafo. Por causa da precisão. Exatamente, da localização de cada um deles. Em função de quê? Em função daquele levantamento topográfico que nós fizemos a priori. Porque já fizemos o levantamento topográfico, já demos o nível. Então o arquiteto já percebe que aqui isto vamos por assim, vamos por aqui. Entregou o engenheiro civil, lá vamos compensar, por exemplo, aqui vamos pôr um pilar com ferro 16, aqui vamos pôr um pilar com ferro 20, ou seja lá quando for. Não quero cá estar entrando numa área que as coisas nós entendemos, porque todos nós construímos. Então é lá onde ele vai perceber que
aqui vamos fazer uma inclinação, vamos fazer uma pendência, vamos usar este coisa, em função daquele levantamento topográfico que foi feito. Tudo bem que, pronto, as casas que a gente faz não exige de nós muita precisão, por exemplo, porque muitos de nós ignoramos este ponto, mas o topógrafo, dependendo das obras, essas obras todas que a gente vê aqui na cidade, acredito, eu tenho certeza que houve um topógrafo que foi lá e implantou aqueles marcos. Foi lá e implantou, neste caso, aqueles pilares que é para poder, pois disso eu tenho certeza. Então, o topógrafo, para além deste processo de começar a implantação, até a implantação, ele está lá e depois da implantação do próprio edifício, da própria infraestrutura, ele dá lugar aos outros. Podendo também, de certa forma, acompanhar a leitura, nesse caso, vamos assim dizer, o piso está a ser implantado, foi implantado, fazer a distribuição, por exemplo, de cotas por cada sapata, por nível, fazer o controle, nesse caso, dos pilares. O topógrafo também tem esta, vamos assim dizer, tem esta particularidade, ou tem este ponto em que também dá assistência. Em caso, dependendo da construção do edifício, né? Para poder ver os níveis e tudo mais, o topógrafo tem este conhecimento ou este serviço a dar ou a prestar. Ótimo. Assim, da sua experiência, o que considera um bom terreno? Para um indivíduo, um jovem, que queira construir, o gajo vai para um terreno, o que consideras um bom terreno ou que indicadores é que este jovem deve levar consigo quando for avaliar um terreno que ele pretende em boa fé adquirir? Já que não pode, ou então um terreno que ele pretende herdar, também ele mal conhece. Não, ele mal conhece. Está fora da linhagem, quer dizer, mas ele, boa fé, herança. Claro, ele encontrou uma infraestrutura lá, então ele adquiriu a infraestrutura. Às vezes a infraestrutura é nem a vegetação. Mas porque temos que dizer que encontramos tem benfeitoria acima, tinha capoeira, tinha o canil, tinha... O proprietário anterior deixou lá árvore, mas pronto, esse é outro debate. Assim, eu olho isto numa vertente, de várias vertentes. Bom, nós queremos importar muitos hábitos ou queremos trazer aquilo que a gente vê em função das pessoas com quem a gente convive. Primeiro queremos ter um espaço, queremos ter um espaço grande. Não sei se ainda é sonho de muitos, mas alguns querem ter espaços grandes, outros não. Eu particularmente, onde eu vivo neste momento, sendo uma pessoa que trabalha com terra, só para ter uma noção, nós... fugindo um pouco, a nível do próprio país, já fizemos trabalhos, por exemplo, em várias províncias, os quais o acesso à terra para nós ficou uma coisa muito fácil, assim mesmo que somos gestores de terra, né? Então a gente já trabalhou com propriedades de 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 hectares, tantos hectares, nessas iniciativas governamentais de distribuição de $200 mil, regularização de mais de 200, 400 mil doados para a nível das províncias, né? Então, na experiência que tive, e mesmo nos espaços, por exemplo, onde eu cresci, tínhamos um quintal muito grande. E a gestão de um quintal muito grande não é fácil. Podemos distribuir de várias formas o próprio espaço, ou podemos ocupar, mas não é fácil a gestão. Então, assumindo que sou jovem, quero começar a partir de um 15 por 30, 20 por 30, 20 por 40. Espaço ideal. Suficiente para conseguir gerir. Para conseguir fazer benfeitorias. Sim. Não aconselho, mas também não vamos limitar a posse das pessoas. É quem tem um bocadinho mais possibilidade, porque não, nesse espaço eu quero ter isto, mas para melhor se concentrar,
um 20 por 40, 25 por 40, ou até um 50 por... dependendo de como for. 50 por 40 é grande, um 20 por 40 está bom. Está muito bom. Está muito bom também. Ok. 15 por 30 a 20 por 40 está ótimo. Está bom, está ótimo. Então, mais dicas, falou de muita coisa interessante, como poder ler alguns elementos que podem depois causar algum problema, como se a zona, por exemplo, é propensa a inundações ou algo parecido. Na tua perspectiva como topógrafo, já disse esta dimensão, tem visto também, arrepia-se um pouco pelo país, mas tirando a dimensão, que outras dicas assim rápidas é que poderia partilhar para quem busca um terreno? Eu vou buscar um terreno, o que eu tenho que ver lá? Terreno inclinado, por exemplo, como é que eu acedo? Que coisas é que... Primeiro desde questões como a própria vegetação, o tipo de vegetação que existe. Há zonas que são óbvias, como por exemplo, vamos assim dizer, tenho amigos que dizem nada contra, mas... Problema? Há zonas que, de certa forma, eu não aconselharia. Ok. Não aconselharia, mas pronto, em função de, mais uma vez, a possibilidade de poder fazer um aterro, poder fazer estas coisas, mas nós já vimos que estamos a assistir que ano após anos, quer dizer, a temperatura, quer dizer, o clima vai mudando. As águas vão olhando exposta nestas áreas. Então já não há muito, mesmo nas zonas em que antes dificilmente poderia-se imaginar que um dia pudessem vir enchentes, estão enchendo. Em zonas distantes mesmo, que aqui estão muito acima do nível médio das águas do mar, começamos a ter os solos já saturados, fazemos uma perfuração de mais ou menos 2, 3 metros de profundidade e encontramos já lá água, então quer dizer, o que não era escutável até 10, 15 anos atrás, mas assumindo que estou eu à procura de um espaço, de princípio, eu acho muito boa a zona, eu conheço um bocadinho, infelizmente seja longe, mas vamos assim dizer, características da zona, vamos assim dizer, temos ali a zona de Boquiço não deste lado onde há umas zonas um pouco mais, 1º de Maio, Momemo, ali são zonas um bocadinho mais altas, temos deste lado de onde tem a Facim, por exemplo, deste lado, aquilo aparentemente é uma zona alta, mas tende a ter uma pendência para, não tem problemas de enchentes, não tem. Mas são zonas muito boas que estão muito elevadas, tem cotas muito altas. E são muito boas zonas. Agora, perto dos rios, dependendo do tipo de projeto que a gente queira fazer, para habitação, não quer dizer... Aqui estamos a falar de jovem, aquele jovem normal, que quer fazer a sua casa, aquela para criar a família. Não, de princípio, em termos de características do próprio solo, desde a vegetação, a própria, vamos assim dizer, hoje em dia há zonas que praticamente o solo está saturado, no solo freático vence. Não aconselharia, ainda que o espaço seja, vamos assim dizer, ainda que ia falar, mas pronto, ia dizer, ainda que o espaço seja acessível. Não, ainda que as benfeitorias sejam acessíveis. Exatamente. Eu não aconselharia porque num futuro próximo teriam muitos problemas de coisa. A médio e longo prazo teriam problemas de alagamento de água, as paredes a corroerem-se e tudo mais, a infiltração e tudo mais. Não, vamos por plástico, vamos aquelas todas as nossas coisas, já está tudo bem, mas depois começa-se a sentir a própria estrutura de casa, começa a ganhar a umidade da própria zona. Temos solos que são úmidos 365 dias por dia, ou por ano nesse caso, então dificilmente vai conseguir conter a umidade do próprio solo. Ainda que consiga fazer uma boa utilização, mas não há de ser por capilaridade, mas há de ser por outras vias que a umidade vai chegar. Então, são estes pequenos detalhes que a gente tem que ter. Hoje em dia temos várias outras tecnologias que nos podem ajudar, embora à medida em que a gente vai evoluindo, vão ficando mais caros, mas também são de muito boa importância. Hoje podemos usar aqueles drones para a gente poder fazer mapeamentos de certas áreas para projetos de casas, posso assim dizer.
queremos fazer lá um loteamento de casas, podemos usar um drone, fazer um voo e tudo mais, e a partir daquilo a gente deve perceber como é que está a característica da própria zona. Ótimo. Porque não vamos conseguir visualizar toda a zona. Ou seja, para quem não tem um drone, por exemplo, pode permitir-se dar uma volta ali à zona. Sim, antes de abrir no espaço, andar um bocado a volta, perceber como é que é a vizinhança, não as pessoas, mas senão depois... Sim, as infraestruturas, como estão e tudo mais. É possível ter várias coisas. E também não deixar o fator mais importante, que é a própria época chuvosa. E fazer a visita na época chuvosa é muito importante porque é de lá mesmo onde a gente vai perceber até que ponto o solo é impermeável, até que ponto a gente consegue ter o escoamento das águas, até que ponto, pronto, estes detalhes todos hidrográficos a gente vai lá poder perceber na época chuvosa. E há um detalhe uma questão, se calhar muita gente deve estar curioso até para perceber um bocado a diferença. E aqui, para além de perceber a diferença, eu queria também falar um bocado sobre as vantagens ou não de cada um deles, de forma bem rápida, que é o declive e o aclive dos terrenos. Mais uma vez, se calhar eu já tinha mencionado neste ponto anterior, o que a gente quer fazer, o que a gente pretende fazer neste caso. Porque construir num declive não é problema, dependendo também do quão acentuado é o declive. Se, por exemplo, para aquelas casas de lazer, ou posso assim dizer, não acredito que não seja problema, mesmo para viver, não é problema, mas aí temos que saber que a infraestrutura que a gente vai requerer um pouco mais de esforço econômico e financeiro, que é para poder ter uma boa sapata, que é para poder ter boas pendências, acima de tudo que é para poder proteger, porque quando não é um declive, assumindo que pronto, não é tão linear, vamos pôr lá as relvas, que é para poder segurar num futuro, que é para que não haja nenhum deslizamento de terra num futuro, então não é no seu todo mal, desde o momento que o próprio topógrafo consiga dar bons detalhes, boa informação daquilo que é o terreno e que o terreno também consiga ser muito bem projetado. Porque se há quem tem um sonho de construir, fazer uma casa em certas zonas com declive, não é mau, porém temos que ter estes entretantos. Vamos ver que boa parte das casas de praia estão nas dunas, e as dunas têm declives muito acentuados. Então, nessas zonas, mais do que tudo, dependendo daquilo que for, quer dizer, aquilo foi mais o arquiteto e o próprio construtor e o próprio engenheiro civil que trabalharam juntos nessa componente. Então, temos um exemplo concreto mesmo. Eu já fui, por exemplo, aqui a Ponta Mamolo, boa parte das casas estão ali, mesmo sob Nhambane, uma espécie de Nhambane. Todos somos. No final todos somos. Se é boa gente, é de Por exemplo, ali tem a praia de Závora. A Závora, boa parte das casas estão nas dunas. Então, não tem como. Quer dizer, depende muito daquilo que a pessoa quer, em função daquilo que é o projeto e como será projetado. Desde o momento que tem assim um bom levantamento topográfico, a perceber como é que é e depois tentar ver as características. Isso também exige um bocadinho mais. Desde o próprio, podemos assim dizer, até um geólogo se calhar pode entrar, que é para poder perceber a composição do solo, para perceber a resistência. Exatamente. Ou seja, de modo geral, não é mau nem bom, depende muito daquilo que a gente quer fazer, mas são terrenos bastante desafiadores. Exatamente. Ótimo, Anésio, eu acho que já tocamos um bocado de tudo importante, isso falado por mim, claro, mas queria perceber de si se há alguma coisa mais que gostava de acrescentar antes de encerrarmos o nosso podcast. Bom, antes de mais agradecer este convite. Como bem no início falámos, se calhar quando sairmos daqui à porta vamos nos lembrar de muita coisa que poderíamos ter falado. É como sempre. E é interessante poder perceber que o topógrafo não é caro. É importante e de certa forma é necessário porque pode ajudar em muitos problemas futuros. Assumindo que da mesma forma que os arquitetos falam a mesma língua, nós os topógrafos falamos a mesma língua. Na perspectiva de estamos a querer regularizar um espaço
melhor do que ninguém um topógrafo Yeah. para ir falar com outro topógrafo para poder, vamos assim dizer, regularizar de forma célere um processo que de certa forma em norma são 90 dias para se regularizar um espaço. Okay. De lei são 90 dias, não mais, não menos, são 90 dias. Ok. Mas dependendo daquilo que é a urgência, dependendo daquilo que é o caso, a gente sempre pode ajudar de certa forma com certos trâmites. Muitas vezes essa questão de deixa-me ser eu a tratar aqui o expediente na qualidade de topógrafo agrimensura juramentado para poder dar uma celeridade no próprio processo de atribuição do titular. Deixa-me ser eu a fazer o levantamento topográfico, eu, o topógrafo, qualquer um que for, qualquer um que seja, a dar as curvas de nível, que é para quando o topógrafo poder chegar e entregar tudo antes. Deixa-me ser eu, de certa forma, vamos assim dizer, tens um projeto a pegar o drone e a fazer o levantamento com o drone para a implantação, vamos assim dizer, a implantação de uma instância turística, de uma infraestrutura, para poder ter tudo, desde a vegetação e toda a informação necessária que é para poder implantar lá alguma infraestrutura. Okay. Então deixa-me ser o topógrafo a zelar por esta parte, pelo menos daquilo que é a terra, para poder dar um resultado bom e fiável para que amanhã possa pegar e entregar ao próprio arquiteto, o arquiteto lá fazer os seus trabalhos, sem precisar de muito trabalho, não vamos contratar um topógrafo. E repito mais uma vez, serviço de topógrafo na cara. Claro que desde o momento em que começamos a deslocar as pessoas de um ponto para o outro, ok, alguma variação vamos ter. Ok. Mas se estamos todos dentro da cidade de Maputo, estamos todos dentro na província de Maputo, então não há muito Ok. Então, em princípio, os preços aí tornam-se mais acessíveis, mais próximos. Sim. Ok. Então temos esta colaboração ou temos esta atividade. Por resto, acredito que pronto, contactando a nós, sim, Casa Própria, arquitetos, nós faremos sempre chegar. E se calhar, pronto, amanhã temos que pensar em desenvolver muitos projetos. Sempre. Há um outro ponto que eu vim aqui a pensar, mesmo nesta questão de planos futuros. Okay. Era importante que, pronto, desde o próprio arquiteto também, se calhar uma deixa que eu cá faço para chegar. Temos esperado muito o governo, o Estado, de certa forma, porque eles também são os detentores de quase tudo, o próprio Estado, mas desafiar também não só os arquitetos a irem para, conforme disse, estas áreas de expansão e pedir certos espaços e que é para começar a apresentar certas estruturas de casa, porque eu parto do princípio que terra existe. O que acontece muitas das vezes é que eu querer ficar num espaço onde o Onésio está. Ou seja, em áreas já consolidadas. Exatamente. Ok. Partimos do princípio que muitas das áreas que existem não têm acesso, mas estamos a querer trazer exemplos dos outros países já desenvolvidos, como a vizinha África do Sul, em que o Estado que faz estrada, que faz os loteamentos e que atribui a própria parcela e os próprios modelos de casa. Assumindo que isso é um ponto que eu até queria, sem querer alongar muito, é um ponto que eu queria deixar cá, esclarecer, é que temos tido muitos problemas de espaço, porque primeiro temos a componente dessa questão da comunidade. Muitos dos nossos espaços que a gente quer ir lá adquirir ou regularizar são ocupados pelas comunidades. As comunidades quem são? Sou eu, és tu e são os demais. Ok. Quando chegamos à comunidade para querer adquirir um espaço ou para adquirir um certo lote, um certo loteamento, temos muitos problemas, de certa forma. Primeiro, pela cedência da própria área, porque temos que negociar diretamente com a comunidade. Ok. Essa negociação muitas vezes frustra.
frustra-nos a nós que queremos ir lá ter o próprio espaço. Ok. Mesmo o próprio Estado, sendo ele detentor do dono do espaço, porque, segundo a lei, o Estado é A terra pertence ao Estado. Mas quando chegamos naquelas situações por causa de conflitos entre as comunidades ou conflitos entre pessoas e Estado, o Estado acaba tentando, vamos assim dizer, tentando amainar um pouco os ânimos, porque ele quer de certa forma, precisa do espaço, mas também depende da mesma comunidade. Porque se não entra em conflito e nenhum projeto anda. Ok. Então, muitas das vezes acaba entrando em choque. Por quê? Porque não consegue desenvolver muitos dos projetos por conta desta componente de percepção da comunidade. Eu, particularmente, de fora, nos vários projetos, estamos a levar o projeto que a gente implementou. Nosso Land, Duarte, assim dizer, passa a cidade. Vamos cobrar tudo. Mas já os projetos também já passaram, já não existe. Ok, brincadeira. Estamos no campo, queremos regularizar o espaço e não somos deixados porque, esse projeto do Estado, nós não aceitamos, não queremos saber do Estado em dia, do Estado de quem está no governo do dia. Mas estamos a dizer que o Estado precisa de saber quem ocupou o espaço, quais são as áreas livres, quais são as áreas que não são livres, que é para a gente poder fazer um plano de gestão territorial. Mas chego no campo, deparo-me com situações em que não sou permitido por causa do governo em dia. Tudo bem. Não aceitaste hoje, saio, vou para uma outra casa, aceita, fazemos tiramos os limites, vamos regularizar o doado, como o Estado é que está a subsidiar, o cidadão não paga nada e porque muitos dos doados que foram feitos nos últimos 10 anos, muitas pessoas que beneficiaram-se não pagam, são isentos de taxas. Ok. Porque o Estado tinha como sua componente a regularização massiva do próprio Estado daquele projeto que a gente estava a implementar. E era tipo, as pessoas não percebiam. A gente passava e quando chegava na altura da atribuição do doado, o governo vai lá atribuir os doados, eles diziam, não, esses não vieram não nos passar, esses não quiseram nos regularizar. Então, o que estou a tentar explicar com estes episódios que a gente está aqui estou a trazer? É que muitas das vezes temos o entrave da própria comunidade para querer desenvolver certos serviços que a gente pode muito bem fazer crescer e expandir certas zonas. Mesmo as zonas como Molotane, aquilo pertencia a uma comunidade, foram cedidas em função daquilo que era a demanda de crescimento da própria cidade. E não é diferente para quem queira adquirir. Chegamos lá, acabamos tendo esse entrave. Nós debatemos uma ponta no espaço, sim. As comunidades acabam fechando. Também há motivos, também não vou tirar tudo, parece que o Estado aqui é o bom da história, não. Temos questões em que também o próprio Estado tira a terra das comunidades e atribui, vamos assim dizer, de forma não muito honesta. Então acaba criando-nos um certo desconforto da própria comunidade, a própria comunidade deixa de acreditar no próprio processo de atribuição. Então, nessa particularidade, acabamos tendo muitos problemas de espaço e que faz com que cheguemos lá nos serviços, não temos espaços para... não temos espaço. Então era só para voltar a pegar aquele ponto de não termos espaço. Por quê? A própria direção que está a gerir o espaço tem que negociar com a população. Ou seja, ela não detém nenhum espaço. O que ela pode fazer quando muito é esta intermediação. Exatamente. Perfeito. Agora, mesmo para fechar, as últimas palavras. Muito obrigado. Agradeço já. Acredito que, o que eu não pude falar, acredito que fica por uma outra oportunidade. Mais uma vez, chamo-me Onésio, sou topógrafo, agrimensor e ajuramentado.
Trabalho mais com cadastro é regularização de terras. E pronto, abraçamos uma nova componente, que são os drones. Temos muitos drones para ajudar aqui a casa própria e a fazer os levantamentos. E pronto, então no dia que quiseres fazer um levantamento de uma certa área, venha, vamos ajudar. E está registrado. De borla, está registrado. O que está registrado? É fazer de borla, é isso? Vamos fazer um ensaio de borla. Qual é a cobertura para o ensaio de borla? Não, também não vamos fazer isso. Mas vamos fazer isso também em caso de assessoria na topografia, venda de equipamentos topográficos. Podem chamar e a gente está aqui para ajudar. Muito obrigado. Ótimo. Bom, obrigado a nós por ter aceito o convite. A Metop também esteve presente na feira, então muita gente pôde apreciar tudo isto que ele falou aqui dos drones, dos levantamentos todos que eles foram fazendo um pouco por todo o país. Topografia, afinal, é isto, é muito mais do que aquilo que nós achávamos que era, pelo menos quando introduzimos o programa, quando dizíamos que o levantamento topográfico, afinal, era um pouco mais do que a planta topográfica que o município nos dá. É muito mais do que isso. Vai um pouco no sentido de perceber este terreno onde a gente quer intervir, seja ele para habitação ou para um conjunto de habitações ou algo ainda maior, é preciso fazer uma leitura mais aprofundada, perceber o que está à volta desse espaço, perceber como é que esse espaço se insere na geografia do distrito, da província, do país e do mundo, e também perceber alguns elementos diretamente visíveis ali no terreno, por exemplo, que podem ser indicativos, por exemplo, de ser uma zona alagável, se não é, se é uma zona com um declive ou um aclive, se é uma zona de fácil construção ou não, se o solo é propenso para o tipo de construção que devemos fazer, o que já existe implantado no espaço, tipo de vegetação dominante, enfim, uma série de componentes. Mas para além desta parte técnica também tem a parte de suporte, a parte documental, que os topógrafos também ajudam no processo de regularização de espaços, seja ele pequeno ou grande, eles ajudam a fazer esta correria toda de ir lá confirmar os limites, discutir com as comunidades locais, ou pelo menos conseguir as assinaturas dos responsáveis locais, submeter este processo ao município, ter esta licença, este doar provisório, definitivo, ajudar os arquitetos na altura de projeção, os engenheiros também na altura de implantação, enfim, é um mundo bastante profundo que é preciso ir percebendo também à medida daquilo que forem as necessidades que cada um for tendo. O que fica claro é que é um serviço essencial para quem quer construir e quer construir bem. Portanto, aqueles que puderem, digo puderem porque ainda não é um serviço acessível, não pelo custo, mas porque é mais um custo, ainda não é acessível à maioria das pessoas, mas que é bastante importante até para ajudar-nos a decidir se queremos ou não aquele terreno e o que de facto podemos fazer naquele mesmo espaço. Então, podendo, pesquisem mais sobre topografia, qualquer dúvida que tiverem também mandem para nós, aquilo que pudermos depois vamos também encaminhar ao Onésio e à Metop, que eles terão muito prazer em responder. Então é isso, terminamos o nosso episódio de hoje e, como sempre, não podemos deixar de agradecer àqueles que nos suportam, não só vocês, a malta da Casa Própria, mas também um abraço especial ao Home Center, que recebe agora neste inverno um abraço bem quente da família moçambicana a retribuir este conforto que vocês levam às famílias. Home Center, obrigado pelo apoio e continuem então levando alegria e felicidade às famílias moçambicanas. Da nossa parte, é tudo, malta. Até o próximo episódio, que haverá mais.